Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Você sabia que um dia o apóstolo Paulo pregou na grande cidade de Atenas? Você sabe o que é Atenas? Então, nos dias de Paulo, Atenas era um grande centro cultural e religioso do mundo antigo. Lá era o berço da filosofia e lá também era o berço das religiões. Talvez era a cidade no mundo onde houvesse mais diversidade religiosa possível naqueles dias. E é muito interessante nós lermos o assunto sobre Atenas, porque hoje existe uma linha de ensinamento sobre o ecumenismo que tem conquistado o coração de muita gente boa. Muitos cristãos têm sido levados por essa ideia do ecumenismo. E também, muitos não cristãos têm achado muito interessante e muito humana a ideia do ecumenismo. Então, eu gostaria de falar com você um pouquinho hoje sobre o assunto do apóstolo Paulo em Atenas. Então, o texto, ele está escrito no livro de Atos, no capítulo 17. E o texto diz, a partir do versículo 15, que Paulo foi levado até a cidade de Atenas e lá ele recebeu ordem, para que ficasse uns dias até chegarem lá outros apóstolos que estavam na região. E enquanto Paulo ele estava ali esperando, ele estava sofrendo dentro de si mesmo, vendo que aquela multiplicidade de religiões fez com que o povo da cidade se entregasse totalmente à idolatria. E ele passou a encarar isso, com amor, mas indo de sinagoga em sinagoga, disputando com judeus, conversando com os religiosos, e todos os dias nas praças ele também debatia os seus ensinamentos com os filósofos, tanto aqueles que eram epicureus como os estoicos, e acabava contendendo com eles por causa da sua mensagem e do seu conhecimento a respeito de Deus. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas de Atenas ficaram bastante intrigadas com aquilo que Paulo estava falando. E como o povo ateniense parecia muito o povo de hoje, que ama uma notícia nova, que ama uma postagem nova, que ama um acontecimento novo, que fica toda hora indo para o celular, vendo se tem alguma coisa diferente para poder ver. O povo de Atenas era assim, um povo curioso, que vivia de notícia, que gostava de fofoca, que gostava de conversa nova. Então, imediatamente, quando eles viram que o que Paulo falava, eles não conseguiam compreender corretamente, eles levaram Paulo ao principal ginásio da cidade. O nome do lugar é Areópago. E nesse Areópago, normalmente, os rapsodos, esse era o nome daqueles homens do tempo de Paulo, eles se reuniam com os rapsodos para ouvirem as notícias daquilo que estava acontecendo com o mundo. Então juntou-se toda a sociedade que estava livre da cidade e foram ao Areópago ouvir Paulo. E no discurso de Paulo, ele vai dizer assim, olha: homens atenienses, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Olha só, eles serviam tantos deuses que eles tinham um altar sem nome. Era o altar do Deus desconhecido, porque eles não queriam nem pensar na ideia de deixar um Deus sem honra. Então, Paulo vai dizer assim para eles, sobre esse altar: esse, pois, que vocês honram, não conhecendo, é exatamente o que eu venho anunciar a vocês. E agora ele vai começar a anunciar para eles esse seu Deus desconhecido. E ele vai dizer assim: o Deus que criou o mundo e tudo que nele existe, sendo o dono dos céus e da terra, não habita em templos feitos
por mãos humanas. Interessante isso, né? Não é muito interessante isso? Porque nós, né, quando somos homens religiosos, a primeira coisa que nós começamos a venerar são aquelas casinhas que nós chamamos de casa de Deus, templo de Deus. Então Paulo ele começa dizendo que o Deus criador do mundo não podia habitar em nenhum daqueles templos, porque ele não habita em casa feita por mão de homem. Então ele continua falando sobre a obra, sobre o serviço, né? Porque o que os homens mais gostam de querer saber é como que pode fazer a obra de Deus, não é verdade? E então ele vai dizer assim no versículo 25, nem tampouco ele pode ser servido por mãos de homens como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as outras coisas. Dá para imaginar isso? Que o nosso Deus é quem nos dá tudo? Dá para imaginar isso? Não é maravilhoso isso? Saber que esse Deus que não mora em templo feito por mão de homens, também não precisa ser servido por homem nenhum, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as outras coisas. E ele continua dizendo assim, olha, e de um só sangue fez toda a geração dos homens. Está falando de Adão. De Adão, ele fez tudo. E ele continua dizendo assim, olha, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e o limite da sua habitação. Você consegue acreditar nisso? Que esse nosso Deus, ele mesmo faz isso conosco? Ele nos gerou e ele também determinou o tempo, ordenou o limite. Ou seja, eu e você, nós temos um limite. Nós temos um prazo de validade. Eu não sei ainda quanto tempo eu ainda tenho de vida. E nem você sabe. Mas tem uma coisa fascinante de descobrir. Por que que nós estamos aqui? Sabe que eu comecei a fazer essa pergunta? Muito jovenzinho. E enquanto eu não conheci Jesus, eu não tive resposta para essa pergunta. Então aqui, no versículo 27, ele vai começar a responder essa pergunta. Ele vai dizer assim, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo em Atenas que o ser humano foi feito e foi colocado na terra e lhe foi dado um tempo determinado para que ele buscasse o seu Criador, para que ele anelasse conhecer o seu Criador, para que ele desejasse ter um relacionamento com aquele que o criou. E aí ele diz assim, ainda que não está longe de cada um de nós, porque não é essa a impressão que nós temos, que Deus está lá no céu e que nós estamos tão longe dele. Sabe, isso não é verdade. Então no versículo 28, ele vai falar da grande verdade sobre o nosso relacionamento com a divindade. Então ele diz assim, olha, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha que maravilhoso. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Então ele continua dizendo assim, ó, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também gerados dele. Ou seja, ele está dizendo para aqueles atenienses, o que eu estou dizendo para vocês não é novidade. O Sócrates já dizia para vocês isso, que Deus, se houvesse um Deus, um Logos, por trás da criação, isso era muito maior do que uma pedra esculpida por um artista. E ele foi perseguido e morto por isso. Então, ele continua dizendo assim no versículo 29, sendo nós, pois, gerados de Deus, não havemos de trazer à nossa mente a falsa ideia que a divindade
possa ser comparado a um boneco de ouro, de prata, de pedra, esculpido por um artista ou pela imaginação de algum homem. Ou seja, ele está falando daquela multidão de deuses que aqueles homens adoravam, veneravam, cultuavam e sofriam tentando servi-los. Como a idolatria nos engana, não é verdade? Então, no versículo 30, ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha que notícia linda Paulo traz para os atenienses. Ele vai dizer assim, olha, Deus não leva em conta a ignorância de vocês. Ele passa por cima da ignorância de vocês. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha só, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas Ele ordena, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ele ordena que o homem se arrependa. Essa palavra se arrependa significa mude de mente. Você tem que mudar de mente. Você não pode continuar acreditando que qualquer coisa feita por mãos humanas é teu Deus, é teu objeto de adoração, é o teu protetor. Você não pode acreditar que um pé de coelho dá sorte para você. Você não pode ter essa mentalidade de que um negócio que foi imaginado por um homem, que foi esculpido por um homem e que foi colocado lá na parede da sua casa é um objeto de veneração que você tem que prestar culto àquilo porque representa a divindade. Você não pode fazer isso. Então, se você tem feito isso, você precisa entender que você tem agido na ignorância. Agora, o Senhor ordena que você se arrependa, que você busque conhecer esse Criador, que você vive dentro dele, que você busque conhecer esse Criador que não está longe de você. Sabe por quê? Porque através do arrependimento você vai encontrá-lo. Através do arrependimento você vai tocá-lo. Através do arrependimento você vai ter outros olhos para conhecer a verdadeira salvação de Deus. Então ele continua dizendo assim no versículo 31, porquanto já determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo inteiro por meio do homem que destinou. Ou seja, Deus ele enviou um homem aqui na terra e ele destinou esse homem ser o rei, o senhor e o juiz de todos os homens. E então ele conclui o texto dizendo assim, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, não tem como a gente errar. Na história da humanidade, houve um homem, só um, que morreu e ressuscitou e subiu aos céus. O nome dele é Jesus. As religiões inventam muitas coisas sobre muitos homens e mulheres. Isso sempre foi assim. Mas o que nós temos testemunho de fato é que houve um homem só que morreu a morte que era nossa, lá na cruz. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele apareceu ressuscitado a mais de 500 pessoas por um espaço de 40 dias. E depois, ele ascendeu aos céus. E agora, ele ocupa o lugar no trono da glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus e ele é também o representante da humanidade. Ele é o único ser que deve ser adorado, que deve ser recebido, que deve ser louvado, porque ele é o único Salvador. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse, eu sou o único mediador. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, eu o farei. Olha só, ele está dizendo, eu sou Deus. Sim, ele está dizendo, eu sou Deus. João, quando escreveu a sua primeira epístola, no penúltimo versículo,
falando de Jesus, ele disse: e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sim, Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E como homem, e não como Deus, mas como homem, ele morreu por todos, a morte que era nossa, e ressuscitou dentre os mortos para se tornar, da parte de Deus, o juiz da humanidade. E então, nós vamos continuar nos enredando com religião, acreditando que tudo como precisa é crer em alguma coisa, que o ecumenismo, a junção de todos os tipos de religião, é uma maneira correta de nós servirmos a Deus? Será que nós podemos continuar pensando desse jeito depois de ler textos como esse? Eu creio que não. Então eu gostaria de deixar essa palavra para o teu coração. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. Que Deus abençoe você.